começar com o senhor perguntando o seguinte: qual é o maior desafio que o TSE vai enfrentar nas eleições este ano? Everton, Dantas e Ademar Freire, é um prazer estar aqui falando com vocês da Tribuna do Norte. O Everton, são tantos que é até difícil de sistematizar, mas eu diria que o grande desafio é conciliar a necessidade de participação democrática do maior número de eleitores com o máximo de segurança relativamente à saúde das pessoas. Essa tem sido a nossa preocupação obsessiva e, por essa razão, nós adiamos as eleições por algumas semanas e estamos coletando uma grande quantidade de equipamentos de segurança para a proteção dos mesários e dos eleitores. É uma operação logística, Everton, que envolve gente, locais, equipamentos para as eleições e uma grande quantidade de materiais de segurança. Ao longo da nossa conversa, se interessar, eu detalho um pouco como foi a trajetória para o adiamento das eleições e como é que nós estamos indo buscar na iniciativa privada essa grande quantidade de materiais que nós precisamos para ter certeza de que mesários e eleitores votarão com segurança. Eu gostaria que se o senhor puder expor especificamente essa questão da busca com relação à iniciativa privada, seria interessante. Pois então, como terão acompanhado, eu logo que tomei posse no Tribunal Superior Eleitoral, em 25 de maio passado, eu constituí uma comissão consultiva médica com epidemiologistas, sanitaristas e infectologistas para monitorar a Covid-19 com vistas a realizar as eleições com segurança. Essa equipe médica recomendou o adiamento das eleições por algumas semanas, pela convicção que tinham e que vem se confirmando de que a doença ainda estava numa curva ascendente, mas que em setembro entraria numa curva descendente, que em final de setembro os níveis de contaminação já estariam bem mais baixos e nós teríamos algumas semanas com o decréscimo da doença e melhor do que realizar na primeira semana de outubro seria realizar a partir de meados de novembro. Com essas informações, eu procurei o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, procurei o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e eles compreenderam a questão, igualmente conversaram com os médicos e conseguiram aprovar em tempo recorde a emenda constitucional número 107 do adiamento, num diálogo institucional extremamente frutífero que nós estabelecemos. Uma vez adiadas as eleições, eu tinha que cuidar da segurança dos eleitores e dos mesários que prestam colaboração à Justiça Eleitoral. São cerca de 2 milhões de mesários, Everton e Aldemar. É muita gente e, portanto, os equipamentos de segurança que nós precisávamos, se eu tivesse que licitar pelos mecanismos dos procedimentos administrativos públicos, eu não conseguiria adquirir tudo a tempo e a hora para as eleições. De modo que nós fizemos uma chamada pública para obtermos doações da iniciativa privada. Até porque o país vive, como sabe, uma crise fiscal e eu preferia não tirar recursos, não precisar obter recursos do Tesouro para a realização das eleições, além do que, evidentemente, já é alocado ao TSE. Para minha grata surpresa, Everton e Aldemar, nós tivemos mais de 2 dezenas de entidades e de empresas que acudiram ao nosso chamado e que estão diligenciando para nós fornecermos um mínimo de 7,5 milhões de máscaras para todos os mesários, para que cada mesário tenha 3 máscaras e possa trocar ao longo do dia, a cada 4 horas. Nós estamos diligenciando para obter 2 milhões de face shields, que é aquele protetor
facial, parece um astronauta com aquele plástico na frente, também para os mesários, e cada mesário terá o seu próprio frasco, igual a esse pequeno, de 100 ou 200 mililitros, para a higienização das mãos ao longo do processo. Também estamos obtendo, junto à iniciativa privada, 1 milhão de litros de álcool gel para que o eleitor possa higienizar a mão, limpar as mãos ao entrar na sessão eleitoral e depois de votar, ao sair da sessão eleitoral, ele pode higienizar as mãos também com álcool. Todos os eleitores irão comparecer de máscara, eleitores levarão as suas próprias máscaras e todo mundo que puder deve levar a sua própria caneta, porque aí nós evitamos qualquer tipo de contato de objetos entre mesário e eleitor. Essas são as... E estamos obtendo os adesivos que vão marcar no chão os espaços para distanciamento social. De modo que nós estamos fazendo tudo que é razoavelmente possível para prover segurança. Todos esses itens, Everton e Aldemar, foram discriminados por uma comissão sanitária que eu constituí, integrada por representantes da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que é a principal instituição de saúde pública do país, e os dois principais hospitais do país, o Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein. De modo que nós vamos divulgar na semana que vem os protocolos e procedimentos de segurança e os cartazes com ilustrações para simplificar a compreensão da população e dos mesários do que precisam fazer. De modo que são muitos os desafios, mas nós estamos conseguindo a tempo e a hora superar cada um deles. Presidente, ministro, para que tudo isso dê certo, vocês precisam preparar com antecedência, por exemplo, uma escola ela precisa estar com esses adesivos e toda essa preparação. O TSE estima que estará com tudo pronto para a eleição quando? No início de novembro, uma semana antes desse prazo, quanto tempo? Não, a gente espera que em outubro já esteja tudo resolvido. A ideia é nós termos todos os materiais até o final desse mês, até final de setembro. E aí começa uma logística que não é singela, que é distribuir por todo o Brasil, por todos os 27 estados, essa grande quantidade de materiais. E nós temos, então, parceria com a entidade de classe das empresas aéreas e temos parceria com a entidade de classe das empresas de transporte. E, portanto, também elas estão contribuindo com a doação desses serviços e desse transporte. Sendo que o álcool, Everton e Aldemar, é mais complexo, possivelmente não deverá ir por avião, deverá ir por terra. E aí nós tivemos um outro problema que acabamos de resolver esta semana, que foi conseguir a isenção do ICMS de todos esses produtos para eles poderem circular, porque, como sabem, os estados têm barreiras fazendárias, barreiras fiscais, e, portanto, você tem que ter a documentação de que recolheu o tributo, que é o ICMS, que é o principal tributo estadual, ou que você tem isenção. Para você ter isenção do ICMS, você tem que obter uma autorização prévia de um órgão chamado CONFAZ, que reúne todos os secretários de Fazenda dos estados. Esta semana, eu falei com o ministro da Economia, falei com o advogado-geral da União, falei com o secretário executivo do CONFAZ, todos muito empenhados, e nós conseguimos também, em tempo recorde, aprovar essa isenção no CONFAZ. De modo que, os materiais estando todos entregues até o final de setembro, a distribuição será ao longo de outubro, porque esse material vai para os TREs, para os Tribunais Regionais Eleitorais. E de lá é que eles serão distribuídos para todos os locais de votação e para todas as sessões eleitorais. Para você ter uma ideia do tamanho, pelo Brasil afora, são quase 100 mil locais de votação. Locais de votação é como a escola, por exemplo, que é um local típico. E dentro do local de votação, você tem diversas sessões eleitorais. As sessões eleitorais são cerca de 400 mil sessões eleitorais e cerca de 400 mil urnas.
de modo que tão complexo quanto a obtenção dos materiais, tão complexa é a distribuição desses materiais. Nós temos uma consultoria da Falcone, da Martins, os equipamentos estão ficando no depósito do Mercado Livre, muita gente patrioticamente nos ajudando graciosamente, o que é talvez um precedente pioneiro de parceria público e privada para a realização do bem comum e de um evento importante como são as eleições para a democracia. Quanto ela deve custar e quanto custaria se o TSE fosse pagar por toda essa logística e por todos esses equipamentos? Você tem ideia? Eu até pedi isso, Everton, pena que você me perguntou antes de eu ter recebido a informação. Eu imagino o TSE tem um orçamento, porque às vezes é difícil você quantificar o custo específico da eleição, porque você tem estruturas permanentes que estão lá em períodos eleitorais e em períodos não eleitorais. Então, os tribunais regionais eleitorais funcionam todo ano, inclusive em ano que não tem eleição, o TSE funciona, isso tudo tem custo. Mas a eleição em si é orçada em cerca de R$ 1 bilhão, talvez R$ 1 bilhão e 200 bilhões de reais. O custo específico de pessoal e de equipamentos diretamente vinculados à eleição. Portanto, você tem o gasto permanente da Justiça Eleitoral, mas a eleição em torno de 1 bilhão e 200 mil. Portanto, a democracia tem custo, mas vale a pena. Ministro, em 2008, o uso de fake news, de informações falsas, já é uma preocupação nas eleições, né? Essa questão só se intensificou de lá para cá. O TSE tem essa preocupação, como pretende atuar nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, como evitar a atuação com relação a isso, também não implique em cerceamento da opinião ou do debate no momento de uma campanha? Bom, essa questão das notícias fraudulentas, ela é um problema mundial hoje em dia, em relação à política, em relação a eleições, em relação, inclusive, à saúde pública, a quantidade de barbaridade que circulou no mundo depois da pandemia da Covid-19, inclusive com gente com recomendações de ingerir água sanitária, quer dizer, aconteceram coisas bárbaras e que precisam ser enfrentadas. Há uma passagem célebre de uma decisão nos Estados Unidos que diz que a liberdade de expressão não inclui você poder gritar fogo dentro de um cinema lotado para causar pânico nas pessoas. Para tudo há um limite nessa vida. Como é que nós estamos enfrentando? Primeiro, eu, desde que assumi, trabalhei para desfazer a ilusão de que se pudesse combater fake news com decisão judicial, com decisão do TSE ou com decisão do TRE. Em primeiro lugar, como você já bem observou, pela dificuldade de você qualificar o que é fake news, e a Justiça Eleitoral não quer ser uma censora do debate público. Portanto, a qualificação já é complicada. Em segundo lugar, não dá para fazer pelo judiciário, salvo residualmente, porque os ritos do Poder Judiciário são incompatíveis com a velocidade que as notícias circulam online. Quer dizer, como é que funciona tipicamente um processo judicial? Você depende da iniciativa de alguém prejudicado que faça uma representação, você tem um relator que vai ter que ouvir a outra parte e depois produzir um julgamento. Você não consegue fazer isso, se correr muito, em menos de 15 dias. A notícia já circulou e já tem outra mentira no ar. Portanto, os ritos do judiciário são incompatíveis com você acudir a tempo e a hora o combate às fake news. Além do que, muitas vezes, esses computadores que disseminam fake news, eles estão fora do Brasil. Portanto, a gente não tem nem jurisdição extraterritorial para chegar a eles. Portanto, desde o começo, eu estabeleci um contato, na verdade, uma parceria com as mídias sociais, com as plataformas tecnológicas que estão, inclusive, desenvolvendo ferramentas específicas para o combate às fake news.
em que o controle, Aldemar, não é um controle de conteúdo do que está sendo dito, mas é um controle de comportamentos, o que eles chamam de comportamentos inautênticos na rede. E, portanto, é um combate contra os impulsionamentos ilegais, contra a atuação de robôs, contra os perfis falsos, que frequentemente são difundidos por organizações criminosas. Elas são hierarquizadas, pessoas que atuam de maneira orquestrada e financiada, são milícias digitais, são terroristas verbais que têm uma atuação destrutiva da honra das pessoas e da democracia. Muitos são bandidos, outros são psicopatas e alguns acumulam. Portanto, esses a gente precisa enfrentar. Não é a manifestação individual de quem quer que seja. Aí pode criticar o quanto quiser o Supremo, a democracia, o Congresso. Mas quando você tem organizações criminosas articuladas, hierarquizadas, elas cumprem ordens. São mercenários que cumprem ordens e muitos são remunerados. Esses a gente tem que enfrentar. A democracia precisa agir em legítima defesa. Portanto, nós não estamos falando de manifestações individuais. Estamos falando das organizações criminosas. O senhor caracterizou aí essa questão das organizações criminosas, e aí eu já pego como gancho o tema da fake news. Esse caso aí que o senhor citou, seria o caso daquele processo do Supremo que suspendeu as contas e tem aquela investigação? O senhor acha que se trata desse caso, não? Bom, eu não quero pré-julgar antes de uma decisão, mas o inquérito do Supremo procura enfrentar precisamente esses comportamentos orquestrados e financiados destrutivo das instituições. Portanto, o inquérito do Supremo não tem a ver com as eleições, mas ele procura enfrentar, não as fake news em geral, mas especificamente uma orquestração que se detectou de campanhas financiadas para fechamento do Congresso, para fechamento do Supremo, para a instauração de uma ditadura no país, inclusive com estímulos à intervenção militar, violando a Constituição, que felizmente os militares nunca aceitaram nem nunca cogitaram, pelo contrário, de modo que a democracia precisa se defender desses comportamentos. Portanto, eu repito, não é uma pessoa, e depois não é crítica ao Supremo, nem crítica ao Congresso, que isso é perfeitamente legítimo. Quem está no espaço público tem que estar disposto a ouvir mentira, crítica destrutiva, fatos completamente inventados, e a mim me ocorre rotineiramente, e aos meus colegas também, e a qualquer um que está no espaço público. Faz parte da vida. Portanto, não é uma questão da crítica, é uma questão da destruição das instituições. Aí é preciso resistir. Voltando um pouco às eleições, recentemente o TSE deu aquela decisão de isonomia entre candidatos negros e brancos. Como é que o senhor avalia aquela questão? Como é que a democracia ganha com aquilo? A questão do tempo de TV e de recursos. Everton, a democracia é um projeto coletivo que deve envolver todas as pessoas. A ideia de democracia é uma ideia de autogoverno. As pessoas se governam, ou se candidatando ou votando. Portanto, a participação das pessoas é central. O Brasil é um país que tem pelo menos 50% da sua população negra, entre pretos e pardos, para usar a terminologia que se tem utilizado mais adequadamente. E uma participação muito baixa, percentualmente, de pessoas negras, tanto em cargos públicos quanto na iniciativa privada em posições de destaque. De modo que já de alguns anos, o país vem fazendo um esforço muito importante de ação afirmativa para combater um racismo estrutural e institucionalizado no Brasil, que é uma consequência da colonização, da escravidão e da maneira como foi feita a abolição, sem nenhuma preocupação de inclusão social e integração dessas pessoas. E, portanto, nós nos demos conta nos últimos tempos
de que temos uma dívida a saldar com metade da população brasileira. E, portanto, há incentivos para a ascensão social e inclusão social dessas pessoas nas universidades, com as cotas raciais. Nos cargos públicos, os concursos têm que reservar 20% das vagas, pelo menos, para as pessoas negras que consigam ser aprovadas. E agora nós estamos fazendo o mesmo em relação à política. Na verdade, o pedido era que nós estabelecêssemos uma cota. Eu mesmo fui o relator e entendi que a cota precisa ser estabelecida por lei, depende do Congresso, que fez uma cota há muitos anos atrás para mulheres. Você tem uma exigência de pelo menos 30% de candidaturas femininas nas eleições, e acho até que deveriam fazer o mesmo com candidaturas negras, embora menos necessário, Everton, porque nós já temos a média nacional de cerca de 40% de candidaturas negras, de pessoas que se reconhecem como pretas e pardas. O problema é que elas não são candidaturas viáveis, as pessoas não conseguem bancar as suas candidaturas. Portanto, o que o TSE fez foi dizer, se houver 20% de candidaturas negras no Estado, por exemplo, 20% das verbas do fundo eleitoral e do fundo partidário tem que ir para as candidaturas negras. Se tiver 30%, tem que ir 30%. Se tiver 40%, tem que ir 40%. Foi o mesmo que o Supremo já tinha feito em relação às candidaturas femininas, porque a lei reservava 30% de vagas para as mulheres, mas não 30% dos recursos, de modo que as mulheres não se elegiam. E então nós determinamos que fosse direcionado para as candidaturas femininas pelo menos 30% dos recursos financeiros também. Pelo menos porque se houver 40% de candidaturas femininas, tem que ser 40% dos recursos. Fizemos o mesmo em relação aos negros que fizemos em relação às mulheres. É a reparação de uma dívida histórica, em primeiro lugar, é o combate ao racismo estrutural que ainda existe no Brasil, em segundo lugar, e é um esforço, Everton, para nós termos pessoas negras em cargos de destaque na vida brasileira, porque isso é importante para os jovens, para as crianças que se identificam com eles, para terem símbolos de sucesso, símbolo de realização, e eles são modelos, e as pessoas na vida se movem por exemplo. Se o seu exemplo for o traficante, você vai seguir o traficante. Se o seu exemplo for um homem público que atua com distinção, você vai querer ser um homem público com distinção. Se o seu exemplo for um empresário bem-sucedido, você vai querer mimetizar um empresário bem-sucedido. É muito importante destacar isso. Precisamos de pessoas negras com visibilidade e sucesso para servirem de inspiração e motivação para os jovens. Essa é a razão da decisão. Eu até votei vencido numa pequena parte que eu já aplicava para a eleição de agora, de 2020, mas o tribunal entendeu que estava muito em cima, a maioria entendeu. Eu entendi que podia aplicar agora porque as candidaturas ainda não foram registradas, ainda não havia começado as convenções. Mas a maioria do tribunal entendeu que se deveria dar um tempo para os partidos se organizarem e, portanto, isso valerá a partir da eleição de 2022. Ministro, tem havido uma discussão muito grande com relação ao controle dos atos do Poder Executivo pelo Judiciário. O senhor acha que tem havido alguma extrapolação com relação a esse aspecto? Eu acho que eu diria que, no geral, não. Houve 2 casos polêmicos que eu vou mencionar brevemente, porque eles estavam... Um era óbvio, depois que eu te explicar, eu acho que vocês não terão nenhuma dúvida. O segundo é o caso da indicação do diretor da Polícia Federal. Esse talvez tenha sido o caso mais na fronteira entre direito e política. E eu, evidentemente, não vou me manifestar sobre o mérito, não apenas porque não emito opinião sobre decisão de colega, como também porque pode ser que eu precise votar no plenário do Supremo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, que foi quem tomou a decisão, ele ponderou. A justiça é representada por 2 pratos de uma balança, porque muitas vezes você precisa pesar valores diferentes. Quais são os 2 valores ali? Primeiro, prato, respeito à separação de poderes e não interferência em atos políticos
do outro poder. O judiciário, em princípio, não deve interferir com atos políticos do outro poder. E o segundo prato dessa balança é que as democracias precisam ter árbitros neutros, instituições que não sejam capturadas pela política, porque elas não estão a serviço do governo, e sim do Estado e da população. O presidente da República, poderoso como seja, não pode colocar nem a Polícia Federal, nem a Receita Federal para perseguir os adversários, por exemplo. Elas têm que ser neutras. E, portanto, a captura política dessas instituições pode ser problemático para a democracia. Esses foram os dois pratos que o ministro Alexandre considerou e produziu a decisão que a ele pareceu bem e sobre cujo mérito eu não vou aqui comentar. A outra decisão, uma decisão tola do ponto de vista do impacto prático, mas também deram muita ênfase, foi uma decisão minha que impediu a retirada de diplomatas venezuelanos durante a pandemia. O que eu decidi? Eu decidi que quem mantém relações internacionais é o presidente da República. Portanto, o presidente é que cuida disso. O presidente pode desacreditar diplomatas e dizer que eles não representam mais o seu país. Portanto, foi mantido isso. E o presidente pode considerar qualquer pessoa estrangeira persona non grata e mandar sair do Brasil. Portanto, eu disse, tudo é válido. Posso concordar ou não concordar, mas não é o meu papel. A única coisa que eu disse estávamos em abril, eu acho, no momento em que a pandemia está em curva ascendente, quase vertical, recomendação de todas as entidades médicas por isolamento social, você obrigar 34 famílias, com idosos, mulheres e crianças, a sair do Brasil a pé, porque não tem avião para Caracas, não tem ônibus para Caracas. Portanto, era uma crueldade desnecessária. Então, eles já não representam mais a Venezuela, eles vão ter que sair do Brasil, só não tiveram que sair a pé durante a pandemia. Portanto, uma decisão, cá para nós, só era relevante para essas 34 pessoas. Para isso, não produzia impacto nenhum. De caráter humanitário, né? As outras decisões, Aldemar, foram decisões relativamente simples e óbvias que estavam na Constituição. A primeira, matéria de saúde pública, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios têm competência. Está na Constituição. O Supremo decidiu o óbvio. E é assim mesmo. Apenas tem matérias de competências federais e matéria de competência municipal. Fechar aeroporto é uma competência do governo federal. Agora, saber se o açougue vai ficar aberto ou não é uma competência municipal, até porque a situação em Natal é completamente diferente da situação em Manaus, que é diferente da situação em Florianópolis. Portanto, não tem nem como você ter uma decisão nacional. Tem lugar que a doença está subindo, tem lugar que a doença está descendo. Portanto, o tratamento tem que ser diferente. Então, a primeira decisão do Supremo, que causou choro e ranger de dentes, foi dizer que União, estados e municípios tinham competência. Mas isso é óbvio. Uma segunda decisão, que também foi minha, foi impedir uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar, convocando as pessoas a voltarem ao trabalho e a voltarem para as ruas, no auge da ascensão da curva da doença, de novo com recomendação de isolamento social. Havia um risco enorme de você ter um nível de contaminação fora de controle, era o tal achatamento da curva. O que é achatamento da curva? É você tentar impedir que muita gente fique doente ao mesmo tempo, porque os hospitais, seja de Natal, seja do Rio de Janeiro, seja de Manaus, não conseguem acomodar em UTIs e com respiradores um número acima de uma determinada quantidade. Portanto, você chamar as pessoas para o trabalho e para a rua significava aumentar o nível de contágio e aumentar o risco de aumentar o número de mortos. E, portanto, eu mesmo decidi, não pode ter essa campanha. E era tão ruim que eles disseram, não, a gente não ia nem lançar a campanha, era só uma experiência, enfim. Uma outra decisão importante foi derrubar uma decisão governamental de não divulgar os dados da pandemia. Ora, para você enfrentá-la adequadamente, com uma política pública adequada, você tem que saber quantas pessoas estão contaminadas, quantas pessoas estão morrendo e onde. Como é que pode esconder esses dados? E, portanto, foi uma ordem para divulgação. Portanto, decisões óbvias do Supremo que não deveriam causar, enfim. É preciso entender uma coisa, em todas as democracias, a Constituição existe para limitar o poder. O Supremo é o intérprete da Constituição.
Portanto, o papel do Supremo é limitar o poder. Sempre haverá, em qualquer democracia, algum grau de tensão entre executivo e judiciário, porque sempre há algum grau de tensão entre quem exerce o poder e quem tem que oferecer limites a esse poder. Assim é nas democracias, não aconteceu nada de anormal, a meu ver, em relação a essa matéria. Agora, alguns casos que o senhor citou remetem a outra discussão, que é o seguinte: as decisões monocráticas que têm grande impacto. Agora mesmo tivemos o afastamento de um governador. O senhor citou alguns casos aí, citou alguns que realmente são muito óbvios, mas outros que geraram grandes polêmicas. O senhor acha que deveria ter limites para decisões monocráticas com relação a assuntos constitucionais? Acho que deveria ter limite às decisões monocráticas em relação a todos os assuntos. Eu mesmo tenho uma proposta que já começou a votação, ficou com 5 votos só e pedidos de vista, e a minha proposta é a de que qualquer decisão de qualquer ministro tem que ser imediatamente colocado no plenário virtual. O plenário virtual é onde nós votamos as questões sem ser o plenário físico em que a gente se reúne às quartas e quintas-feiras. Portanto, qualquer decisão, para produzir efeitos, tem que ir imediatamente para o plenário virtual para que todos possam se manifestar, qualquer uma, de habeas corpus à ação direta de inconstitucionalidade. Essa é a reinstitucionalização. Afastamento de autoridades, inclusive afastamento de autoridades. Sobretudo, evidentemente. Portanto, o governador não foi afastado pelo Supremo, e sim pelo STJ. Pelo STJ, doutor. Que ratificou a decisão por uma maioria bem expressiva num julgamento imediato, assim, na semana seguinte. Mas a minha proposta é, se você não puder levar imediatamente a plenário, tem que colocar a cautelar no plenário virtual. Essa é uma crítica fundada e procedente em relação à atuação do Supremo e que nós precisamos superar. Ministro, atualmente, qual é a sua avaliação com relação ao governo Bolsonaro? Olha só, eu não sou comentarista político, não. Esse não faz parte do elenco das minhas atribuições. O meu papel é zelar pelo cumprimento da Constituição e, eventualmente, pelo aprimoramento das instituições. O que eu posso dizer é que o Congresso Nacional derrubou medidas provisórias do presidente da República. As medidas foram revogadas e, portanto, a Constituição foi cumprida, a decisão do Congresso foi cumprida. O Supremo derrubou medidas do presidente da República, as medidas efetivamente foram desfeitas e a Constituição foi cumprida. De modo que o que eu posso dizer é que, apesar de muito burburinho, as instituições democráticas funcionam adequadamente. E apenas para dizer, às vezes as pessoas não compreendem isso, a maior parte dos atos do presidente são mantidos, são considerados válidos. É que quando a gente declara alguma coisa inconstitucional ou quando o Congresso derruba alguma coisa, chama muito atenção. Mas a rotina da vida, a rotina do governo, o presidente toca sem ser minimamente molestado, seja pelo Legislativo, seja pelo Executivo. Portanto, não me cabe uma avaliação política, mas do ponto de vista institucional, o governo funciona dentro do quadro institucional da democracia, e acho que nessa matéria nós superamos todos os ciclos do atraso, e acho muito difícil ter retrocesso. Eu acho que pode haver manifestações retóricas aqui e ali, mas no mundo real do funcionamento das instituições e da democracia, não há nada de errado acontecendo, felizmente. É claro que você pode discordar da política ambiental, e essa é uma questão institucional. Você pode discordar da política de armar a população. Você pode discordar do tratamento, seja na educação, seja na saúde, porque assim é a vida. Agora, o presidente foi eleito com 58 milhões de votos, e, portanto, dentro do quadro da democracia, quem está infeliz, na próxima eleição, votará no candidato da sua preferência, mas numa democracia, quem tem maioria governa de acordo com a sua agenda. Ministro, tem uma discussão aí com relação ao peso do setor público no custo, né, com relação ao orçamento público e com relação ao PIB.
E agora, na pandemia mesmo, nós tivemos uma série de medidas que atingiu muito o trabalhador do setor privado, não atingiu os servidores públicos. O senhor acha que essas observações são pertinentes? Acho. É preciso distinguir a vida normal, ordinária, da situação extraordinária de pandemia que nós estamos vivendo. Portanto, na situação extraordinária de pandemia, os gastos se impuseram para você equipar a área da saúde, para você preservar, na maior medida possível, o emprego das pessoas e para você abrir crédito para as empresas não quebrarem. Portanto, e para você dar o auxílio emergencial, sobretudo para os informais que morreriam de fome. Portanto, esses gastos foram muito onerosos, porque o Brasil já estava beirando os 80% de déficit público, de dívida pública vis-à-vis ao PIB, e agora, com esses gastos, nós provavelmente vamos chegar perto dos 100%, ou passar bastante dos 90%, o que é preocupante, porém, era para salvar a vida das pessoas, e, na medida possível, o emprego. Então, essa é a minha opinião sobre a atuação durante a pandemia. Eu acho que foi feito o que precisava ser feito. Agora, ordinariamente, o custo do Estado brasileiro é elevado demais. E nós precisamos enfrentar isso. O professor Armínio Fraga tem escrito sobre isso, demonstrando que a soma, Aldemar, da Previdência Social com o funcionalismo, pagamento do funcionalismo, já atinge 80% do orçamento. 80% do dinheiro que o país arrecada é custo do Estado. É muito dinheiro, a média dos países que estão no mesmo estágio de desenvolvimento que nós é em torno de 65%, portanto, nós precisamos fazer uma redução do Estado brasileiro. Qual o Estado brasileiro que nós precisamos reduzir? O Estado econômico e o Estado administrativo, não o Estado social. O Estado econômico é o Estado repleto de empresas estatais atuando no domínio econômico, com loteamento político, quando não coisa pior que acontecem lá. Acho que nós precisamos nos desfazer de boa parte dessas, pelo menos das que não sejam estratégicas para a vida brasileira. E o Estado administrativo brasileiro é grande demais. O país tem mais de 25 mil cargos em comissão só no governo federal. E, portanto, isso custa dinheiro e esse Estado nós precisamos diminuir, além de vantagens impróprias para servidores públicos, inclusive na magistratura, para deixar registrado que eu não sou corporativista. Portanto, esse Estado econômico e esse Estado administrativo nós temos que reduzir porque a sociedade não consegue mais sustentá-lo. O Estado social é o Estado de um sistema tributário mais justo, o nosso, além de ser o mais complexo do mundo, documentadamente o mais complexo do mundo, é o país em que se gasta mais horas para o compliance tributário no mundo, dados do Banco Mundial, e é extremamente regressivo porque é um sistema que arrecada cerca de 50% dos impostos sobre o consumo, IPI, ICMS e ISS, e é relativamente dócil com renda acima de determinadas faixas e com capital e com a propriedade. O problema é que as transformações que precisam ser feitas na área tributária afetam os donos do poder, inclusive nós. Quero deixar claro. Portanto, uma reforma tributária justa vai ter que cortar na carne, não é nem aumentar a carga, é mudar a distribuição da carga, porque a carga já beira os 33% e também é mais ou menos o teto para um país no estágio de desenvolvimento que nós estamos. Aliás, nós superamos todos os outros países que estão na mesma situação. Não adianta aumentar a tributação porque você mata as empresas ou desestimula o trabalho. Você tem um ponto ótimo a partir do qual você não pode passar. E é muito fácil exemplificar isso. É só tomar o exemplo do cigarro. O IPI,
que incide sobre o cigarro é tão exorbitante que até pouco tempo atrás 40% do mercado era contrabando. Você estimula uma atividade criminosa quando você tributa desproporcionalmente qualquer coisa. Portanto, é preciso mexer no sistema tributário. Capítulo 1 do Estado Social Brasileiro. Capítulo 2 é melhor investimento em educação e em serviços públicos em geral, porque a população pobre depende dos serviços públicos, a começar por educação básica de qualidade. E, em terceiro lugar, ter programas sociais de amparo para quem esteja em situação de extrema pobreza. Portanto, nós temos que tirar dinheiro do Estado administrativo e do Estado econômico para redistribuir para o Estado social. Alguém vai perder. Esse não é um jogo de soma zero, mas é o preço de fazer um país melhor e mais justo. Sobre o corte dos servidores públicos, eu acho que essa é uma decisão legislativa que caberia ao Congresso. Mas se você quer uma opinião em tese, eu acho que se todo mundo tem que cortar, os servidores públicos também têm que cortar. Esse projeto de reforma que foi enviado administrativa, o senhor acha que enfrenta isso? Olha só, esse eu não posso falar porque cada passo dessa tramitação vai pipocar lá no Supremo em algum momento. Portanto, eu não vou falar sobre esse projeto. Mas que o país precisa de uma reforma administrativa, inclusive de redução do Estado administrativo, foi o que eu falei antes. Portanto, alguma reforma do Estado brasileiro nós precisamos. Se é essa, não é o meu papel dizer, a menos que haja um questionamento de natureza constitucional. Aí eu vou ter que dizer se eu acho que é constitucional ou não. Mas, falando institucionalmente, nós precisamos diminuir, sim, o custo do Estado brasileiro. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o senhor defende, então, no ponto de vista econômico, um modelo mais liberal, com uma presença maior do setor privado, Certo. uma presença maior do Estado, mas com fortes programas sociais, e se eu não me engano, eu já vi também o senhor falando em outras entrevistas, com também uma presença do judiciário forte também na defesa de direitos e garantias fundamentais. É mais ou menos isso? Isso, eu sou um defensor da autocontenção do judicial. O judiciário deve se meter o mínimo possível em economia, em questões administrativas, em decisões políticas em geral. Porém, acho que o judiciário deve ser proativo na defesa da democracia, liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, e na defesa dos direitos fundamentais em geral. E, aliás, este é um papel que o judiciário cumpre bem. Aldemar, nós tivemos nos últimos 30 anos avanços importantes em relação a mulheres, em relação a negros, em relação à comunidade LGBTI, em relação à demarcação de terras indígenas, em relação a transgêneros. Direitos fundamentais foi um capítulo da agenda brasileira em que eu acho que o judiciário prestou um serviço relevante para o progresso social. Agora, transposição de rio, demarcação de terra indígena que tenha sido feita, porque a demarcação de terra indígena é um mandamento constitucional, não é uma escolha política. Tem que fazer, desde que presente os pressupostos da Constituição, porque picaretagem também ninguém precisa. Mas onde presentes os pressupostos da Constituição, tem que fazer. Portanto, o judiciário, ninguém nessa vida deve presumir demais de si mesmo. Mas também ninguém deve ficar aquém dos seus deveres e dos seus papéis. Acho que o do judiciário é proteger a democracia, proteger direitos fundamentais e fazer valer a Constituição. A questão só fica mais complexa porque você tem questões na linha de fronteira, em que não é totalmente nítido se aquela é uma questão política ou se aquela é uma questão de interpretação constitucional. Mas no normal da vida, você tem certa clareza em relação a isso. O senhor disse que não é comentarista político, tudo bem, mas eu queria saber sua opinião institucional sobre a Operação Lava Jato, principalmente levando em consideração o que tem acontecido nas últimas semanas, a saída do procurador, a demissão em São Paulo, a exoneração coletiva em São Paulo, o posicionamento do procurador-geral. Como é que o senhor avalia? Eu acho que a Operação Lava Jato, ela deixou de ser uma operação específica e passou a ser uma mudança de paradigma na vida brasileira, que é
não aceitar com naturalidade o desvio de dinheiro público. E, nesse sentido, não há nada que o revisionismo atual possa fazer para mudar, porque a sociedade brasileira já mudou e já deixou de aceitar o inaceitável. Everton, está cada dia mais difícil para um vigarista sair na rua com tranquilidade. As empresas, portanto, a sociedade já mudou. As empresas privadas também já mudaram, até porque pagaram um preço alto, muitas quebraram, muitas tiveram seus dirigentes presos, e as empresas privadas no Brasil desenvolveram um novo business, que é compliance. A situação era tão ruim, em cumprimento da lei e das normas éticas, que não tinha nenhuma palavra em português para identificar o que significava isso. Então, agora todas as empresas têm compliance, têm o seu departamento de integridade, que é verificar se a legislação está sendo adequadamente cumprida. Portanto, mudou a sociedade, mudou a iniciativa privada. Há uma enorme reação contra a Lava Jato. Eu não defendo nada de errado que possa ter pontualmente acontecido, mas não acho, em nenhuma hipótese, que isso tenha sido uma conspiração contra a classe política ou contra qualquer pessoa. Pode ter uma decisão errada aqui, que merece reforma, mas não acredito em conspiração portanto, eu não encampo essa teoria, nem que houve uma criminalização da política. Então, eu gostaria de deixar bem claro que se o presidente da República levar dinheiro para editar um decreto, isso não é criminalização da política, não, isso é crime mesmo. Se o agente público cobrar propina para definir o ganhador da licitação, isso não é criminalização da política, isso é crime mesmo. Se o banco público exige um pedágio para liberar o crédito para a empresa, isso não é criminalização da política, é crime mesmo. Portanto, havia um banditismo institucionalizado no Brasil, em que os agentes públicos se consideravam sócios do Brasil e levavam vantagem indevida em todos os contratos públicos relevantes. E depois tentaram fazer uma discussão que não faz nenhum sentido, que era distinguir moralmente se o dinheiro ia para o bolso ou se o dinheiro ia para a campanha. Não faz nenhuma diferença, porque o problema não é para onde o dinheiro vai, o problema é de onde o dinheiro vem. E o dinheiro vem de uma cultura de achaque, propina, superfaturamento e desonestidade que contamina a sociedade de alto a baixo. Portanto, se a Lava Jato significa a desnaturalização das coisas erradas, como eu acho que significa, é claro que eu sou inteiramente favorável a esse novo paradigma que vigora no Brasil. Agora, é preciso entender que a Lava Jato pegou muita gente poderosa que, por um determinado momento, se desarticulou. Mas eles já se rearticularam. E a corrupção luta de volta. E, portanto, você tem um imenso arco de alianças hoje que procura destruí-la e desacreditar as pessoas, atacando-as pessoalmente, como se não tivesse acontecido o que aconteceu no Brasil, como se ninguém tivesse visto o ex-deputado correndo com a malinha de propina na rua, como se ninguém tivesse visto o ex-diretor da empresa estatal devolver 180 milhões. É um revisionismo que procura, de uma maneira stalinista, mentir acerca da história que aconteceu. O Brasil foi saqueado. Essa é a verdade. E não adianta perseguir um A ou B, porque a história não vai ser reescrita, pelo menos enquanto tiver liberdade de expressão e pessoas decentes para contarem o que aconteceu no Brasil. O problema é que esse é um país em que, na classe dominante brasileira, muita gente, mas muita gente mesmo, ou estava envolvida, ou tinha um parente, um amigo, ou um ente querido envolvido nas coisas erradas. E então se forma um arco de alianças imenso, imenso. Mas eu acho que não acontecerá no Brasil o mesmo que aconteceu na Itália, apesar do movimento todo, por causa da imprensa. Hoje a imprensa no Brasil é plural e independente. Acho que não acontecerá porque o judiciário
é plural e independente, apesar de haver pressões e haver visões que eu considero equivocadas em muitos lugares, mas o judiciário é independente. Portanto, imprensa independente, o judiciário independente e uma sociedade mais consciente e mais mobilizada. De modo que eles até podem perseguir pessoas, mas não vão conseguir destruir o legado. Qual é o legado? Uma sociedade que não aceita com naturalidade as coisas erradas e o desvio rotineiro de dinheiro público. Ministro, dada toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, eu acho que até é uma boa pergunta para a gente encerrar. Teríamos mais, mas vamos respeitar a agenda do senhor. Então. O senhor acha que... O senhor falou rapidamente aí que o país está institucionalmente maduro, mas o senhor vê riscos à democracia? Eu acho que as pessoas precisam distinguir o discurso do qual não gostam de risco efetivo. E as pessoas precisam distinguir retórica de comportamentos reais. Então, no mundo real, como eu disse, eu vejo um Congresso Nacional funcionando de maneira altiva e independente, eu vejo o Supremo e o Judiciário funcionando de maneira altiva e independente, e vejo as decisões serem cumpridas. Portanto, eu não vejo um risco democrático no Brasil. Houve um único momento em que houve uma manifestação na porta do QG do Exército pedindo a volta do regime militar. Foi o único momento em que eu me dispus a publicamente falar sobre um fato político do dia, porque eu venho da geração que enfrentou e resistiu à ditadura. Eu sei o quanto custa a ditadura. Ditaduras vêm com intolerância, vêm com violência contra os adversários, vêm com censura. E, portanto, ao ver jovens pedindo a volta da ditadura, eu achei que devia me manifestar exatamente nesse sentido que eu estou te dizendo. Ditaduras vêm com subprodutos extremamente negativos e que diminuem um país. Para falar a verdade, foi o único momento em que eu achei que deveria me manifestar. Fora isso, eu vejo as instituições funcionando bem. E num episódio recente em que, num debate em inglês com um professor alemão e sem a menor ideia de que haveria imprensa, eu mencionei os fatos que trouxeram tensão. Era um debate sobre democracia no mundo. Eu tenho deveres de honestidade intelectual acadêmica. Eu participo do debate público mundial, felizmente, e com a bênção de Deus. E, portanto, eu fiz um elenco de eventos que puseram pressão sobre as instituições democráticas, que, no entanto, reagiram muito bem. Essa passagem foi retirada do contexto, amplamente divulgada. Você sabe como a imprensa, às vezes, quando sai uma questão na imprensa, parece que aquela era a ênfase da sua fala. A minha fala, aquilo foi totalmente incidental. E não era uma fala pública. Isso provocou muita reação, né? Isso provocou muita reação nas redes sociais, principalmente. Era uma fala num ambiente acadêmico reservado, relatando um fato objetivo. Portanto, só não era um fato público. Eu sou um juiz e, portanto, eu não me manifesto em público sobre determinadas questões, mas ali era uma questão puramente factual, ocorreu aquele fato. Mesmo assim, eu prudentemente evito essas manifestações, porque um juiz tem deveres de neutralidade, deveres de imparcialidade. Eu sou mesmo um juiz imparcial, eu não tenho lado. A minha lógica não é amigo e inimigo, a minha lógica é certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. Agora, quem faz isso desagrada muita gente, viu? Eu estou há 7 anos no Supremo, já consegui desagradar o PT, já consegui desagradar o PSDB, já consegui desagradar o MDB, já consegui desagradar o PSL. Porque o papel de fazer cumprir a Constituição é dar limites, inclusive, às maiorias políticas. Eu cumpro o meu papel sem nenhum interesse que não seja fazer o certo. Evidentemente, tal como eu o vejo. Isso é totalmente libertador. Pode vir a onda que vier, coisa ruim só cola em quem pode colar.
eu sirvo patrioticamente ao Brasil, eu venho da iniciativa privada, eu deixei uma vida muito boa e tranquila para dedicar alguns anos a servir ao Brasil. Eu faço com o maior empenho, com a maior dedicação, trabalho horas incontáveis, não sirvo a nenhum interesse, não tenho nenhuma agenda, daqui não quero ir para lugar nenhum, de modo que o universo protege as pessoas que se movem de boa fé, boa vontade, de bons sentimentos. Os meus sentimentos são fazer um país melhor e maior. Tive muito prazer de ter essa conversa com vocês, meu abraço. Felicidades para vocês. Obrigado. Tchau. Obrigado.